Olá, prezados alunos. Satisfação em revê-los. Eu, já de cara aí dar o recado, né? Infelizmente eu não vou poder fazer a live dessa quarta-feira, uma questão profissional aí. Eu vou estar impedido, vou estar numa outra reunião do escritório, então eu não vou poder fazer a live. E para vocês não terem prejuízo, eu estou gravando esse vídeo, né? Então aquilo que eu falaria na live, eu estou colocando aí no vídeo. Então vocês assistam o vídeo, terão aí todo o conteúdo. Adicionalmente, vocês têm o PowerPoint também lá no portal do aluno. E também não se esqueçam, né, apesar de não ter a live, a questão semanal, ela está sim, né, lá disponível e ela deve ser realizada, deve ser respondida em 48 horas. Né? Então, até sexta-feira, às 23h59, vocês precisam responder a questão para garantir a presença e para garantir também aquela fração de nota. Né? Então, vamos dar continuidade, né? Peço desculpas aí por não poder realizar a live. De qualquer maneira, vocês têm lá a possibilidade no portal de fazer qualquer questionamento, fazer qualquer aí comentário, né, naquela interação com o professor, ou, né, se vocês quiserem contato ao vivo, aí na próxima semana, próxima quarta-feira, aula normal, estarei aí ao vivo respondendo qualquer dúvida, qualquer questionamento. Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai acompanhar aqui no slide, né? Eu vou fazer aí a apresentação de todo o conteúdo do slide, mas hoje a gente vira a página, a gente avança na nossa ementa, né? Nós passamos aí nas últimas 3 aulas falando sobre controle de constitucionalidade. Na semana passada a gente encerrou esse tema e agora a gente vira a página, a gente vai para um tema novo e a gente vai fazer uma introdução à questão dos entes federados. É algo que vocês já tiveram, né, ainda que superficialmente, em outras disciplinas, para a teoria geral do Estado, e a gente vai relembrar alguns conceitos, algumas premissas básicas, porque, né, a partir dessa aula a gente vai começar a estudar os poderes, né, os 3 poderes e as prerrogativas, né, que nós temos aí do legislativo, executivo e judiciário. Então a gente vai fazer hoje só uma breve introdução de tudo isso, relembrando, né, como o Estado está formatado, a distribuição entre os entes federados e tudo mais, né? Então acompanha aí no slide, né? Vocês têm aí esse slide para fazer o download também. E aí eu vou explicando aqui na tela como vocês já são acostumados, né? E aí na próxima semana, se vocês não quiserem mandar por escrito a dúvida, eu fico à disposição aí para a gente tirar qualquer ou dar qualquer esclarecimento aí que for necessário. Assistam aí na tela e agradeço a compreensão de todos. Dando sequência, hoje é a nossa quarta aula, né, nós faremos aí essa introdução, essa verificação aí de como o Estado brasileiro está constituído para que a gente possa aí sequenciar, né, no nosso estudo a nossa ementa aí de Direito Constitucional 2. Bom, vamos apresentar o slide, fazer o conteúdo aí da nossa aula, fazendo, né, aquela explanação que vocês já são acostumados. Então, vou deixar em tela grande aqui para vocês poderem ver melhor, né, a questão dos entes federados. Vamos começar a relembrar alguns conceitos, em específico a questão dos entes federados. Bom, como é que o Brasil é constituído? Né? A gente precisa lembrar e recordar e ressaltar sempre que a gente vive num Estado democrático de direito, né? Então nós temos aí o direito pautado por uma Constituição, né? A nossa Carta Magna, nosso texto máximo, nossa norma suprema, que vai ditar aí como é que se estrutura o Estado brasileiro. Né? Então, o Estado democrático de direito é constituído por um Estado federativo. O Brasil, né, é um Estado federativo, ou seja, distribuído em federações. E aonde que está isso? Está lá na Constituição, artigo 1º. Né? Nós somos aí constituídos pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Né? Então nós somos aí uma entidade federativa com uma peculiaridade bastante interessante se comparado com o resto do mundo. Né? São poucos os países aí que colocam os municípios como entidades autônomas federadas. Né? Então, temos a União,
aquele caráter centralizador, aquele caráter agregador, de coordenação. Nós temos os estados-membros, né, Paraná, Santa Catarina, enfim, todos eles, e os municípios, compondo aí essa questão da Federação Brasileira. Então, todos esses três níveis, teoricamente, não estão em hierarquia alguma, né? Todos têm a sua possibilidade de autogoverno, autoadministração e autolegislação, desde que consoante, né, ou de acordo com aquilo que está na Constituição Federal. Então nós já vimos, né, isso aí já foi objeto de aula, final do semestre passado, a gente viu como que se organiza, basicamente na repartição de competências, né? Então cada um tem o seu quadrado, cada um tem o seu âmbito de atuação. Então nós temos aí esse conceito, né, essa regra para organizar, né? O Estado precisa ser organizado, o Estado é um só, repartido, né, em diversos entes para facilitar a gestão, né, e compartilhar, né, poderes. Também é uma forma aí de tirar o poder de uma pessoa só, de uma entidade só, e regionalizar, deixar mais local, mais próximo, né, em cada canto do Brasil, uma gestão específica. Então, imagine, né, um estado único, um estado unitário, aí, em que só tivéssemos o governo federal. O governo federal, certamente, aí ele não saberia os problemas que existem no sudeste do Paraná, né, ou no oeste catarinense, ou no, né, na região do Cerrado da Bahia. Então, vejam, né, seria algo muito grande para se administrar. Então, naturalmente, em estados cujo território é bastante longínquo, né, bastante grande o território, é normal aí que se adota esse tipo de organização por meio de entes federativos. Aí cada um está mais próximo aí do seu povo, da sua localidade e sabe, né, teoricamente sabe melhor qual é a necessidade daquela região. Bom, são esses os entes federados e o resto, né? E o resto, essas empresas, esses outros nomes que a gente vê por aí vinculados ao governo. Os demais são todas entidades integrantes da administração pública indireta, né? Então são criadas por lei ou autorizadas para funcionarem e aí recebe o rótulo de autarquias, fundações, empresas públicas ou, né, sociedades de economia mista. Então vejam, as demais, né, vamos pegar o exemplo do INSS, que talvez seja um dos mais comentados por aí. INSS o que, que é? É uma autarquia vinculada à União. Né? Então vejam, são pessoas jurídicas, são criadas por lei, então tem uma lei que a criou, mas quem editou essa lei? Foi um ente federado, nesse caso foi a União. Né? Então a União criou aí o INSS para ter a gestão da aposentadoria, os benefícios aí da Previdência Social. Vejam, todo o resto não tem autonomia e não tem autogestão ou autogoverno. São vinculados à entidade que a criou, né, ao ente federado respectivo. E onde que está regulado, né? Onde que a gente vê isso? A gente vê isso no Decreto 200 de 1967, né? Então vejam, a gente tem aí a explicação, né, na lei de como se dá esse arranjo. Vejam que isso aqui também é um assunto que vocês vão ter em direito administrativo. Direito administrativo, vocês vão ter essa pincelada aí sobre as diversas entidades que compõem o governo, mas basicamente, né, isso aqui espelha a administração federal, a questão da União, mas ela também, né, por questões de simetria, princípio da simetria, isso se replica, né, isso é aplicado também no âmbito dos estados e municípios. Então nós temos a administração direta, né, artigo 4º desse decreto, administração direta, é o ente federado propriamente dito. Né? E aí o que está composto aí dentro da administração direta? Os ministérios e a presidência da República. Né? Então, veja, temos lá o Ministério da Saúde, da Defesa, da Educação, todos são órgãos do governo, não detêm personalidade jurídica própria.
Então, por exemplo, se você quer entrar com uma ação judicial contra uma portaria do Ministério da Saúde, você tem que entrar com uma ação contra a União Federal, porque é apenas um órgão, é um braço da União Federal. O Ministério ele não detém aí essa autonomia, essa independência, essa personalidade jurídica, no sentido de que você poderia, né, ajuizar e exigir uma conduta específica. Não, você ingressa com ação contra a União em razão de um ato praticado, né, pelo Ministério da Saúde, Educação, qualquer outro. Né? Então nós temos a administração direta, que são esses serviços integrados na estrutura administrativa, e de outro lado a administração pública indireta. Essa sim, né, que vai compreender aí as entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Aí é um outro detalhe, né? Se você quiser entrar com uma ação contra o INSS, que é uma autarquia, o INSS é uma autarquia, autarquia é entidade integrante da administração pública indireta e tem personalidade jurídica própria. Isso significa que se você está litigando, né, ou está em conflito com o INSS, a ação que você vai ajuizar é contra o INSS e não contra a União, né, porque o INSS tem personalidade jurídica própria. Né, então, você ingressa com ação contra o Instituto, né, que detém natureza jurídica de autarquia. E aí, qual é a diferença dessas entidades que compõem a administração pública indireta? Primeiro, as autarquias. A autarquia é um serviço autônomo, criada por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, que vão exercer atividades típicas aí da administração pública. Isso significa o que automaticamente? Essas autarquias elas gozam também das prerrogativas e benefícios do poder público como um todo. Né? Então vamos pegar aí na questão processual, as autarquias elas gozam de prazo em dobro, né? Porque elas são e fazem aí a execução de atividades típicas da administração pública. Outro benefício de uma autarquia, ela a hora de for pagar, a hora que ela for pagar uma condenação de uma sentença, ela não paga tal como a iniciativa privada, ela paga mediante expedição de precatório. Né? Então, as autarquias, inclusive, detêm aí as imunidades tributárias, né? A autarquia faz jus à imunidade tributária, então não paga imposto. Enfim, a autarquia é uma forma aí de descentralizar a administração pública. Para que isso? Para especializar. Né? Então, veja, o governo ele já é grande que chega. Se você incorporar todos os serviços que existem por aí no governo, né, ele acaba não se especializando, acaba confundindo, acaba misturando as coisas. Nós temos aí essas autarquias, né, que surgem como agentes especializados em determinado setor, né, em determinado segmento. E é da autarquia que resultam as agências reguladoras. Né? Então, as autarquias elas foram aperfeiçoadas para um modelo americano, um modelo que se inspirou nos Estados Unidos, na década de 90, né, então surgiram as agências reguladoras, e aí elas receberam o rótulo de autarquias especiais. Né? Então, a agência reguladora, nós temos Agência Nacional de Saúde Suplementar, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Agência Nacional de Aviação Civil, temos a Anatel, né, a ANEEL de Energia Elétrica, enfim, né, todas essas agências, elas se enquadram, se equiparam a essas autarquias, mas receberam um rótulo de autarquia especial, de natureza especial, aí, porque elas são um aperfeiçoamento desse modelo de 1967. Né? Essas agências surgem na década de 90, então cada lei de criação deu aí, né, um contorno específico àquelas autarquias, mas, né, a sua criação, a sua gênese, né, o seu embrião está nessa autarquia e seguem essa mesma lógica de serem criados por lei, de terem personalidade jurídica,
patrimônio, receitas próprias e executam atividades típicas da administração pública. Porém, as agências elas são técnicas e especializadas, né? Elas têm aí esse contorno de serem especializadas, e aí existe mandatos para os seus gestores, eles não podem ser exonerados, isso implica uma certa separação do poder executivo, porque aí são mandatos que não podem ser, a pessoa não pode ser exonerada, você vai contra, por exemplo, uma ideia do governo. Né? Existe uma certa proteção, que são autarquias especiais, né? As agências são autarquias especiais. Bom, seguindo, né, nós temos as empresas públicas, né? Então também, aliás, todas essas entidades aí têm personalidade jurídica, só que a empresa pública detém personalidade jurídica de direito privado, enquanto que a autarquia ela detém personalidade jurídica de direito público. A empresa pública se submete ao regime privado. Isso significa o quê? Que ela não tem, por exemplo, direito às imunidades tributárias, porque ela atua em regime de concorrência com a iniciativa privada. Então, vamos pegar o exemplo aí da Caixa Econômica Federal. Né? Não tem como a Caixa se valer do benefício fiscal do governo, né, direcionado aí às entidades públicas, porque senão ela vai atuar, né, e vai quebrar, entre aspas, vai aí prejudicar o equilíbrio do mercado, porque os outros bancos não têm benefício fiscal. Né? Então vejam que as empresas públicas, elas atuam em competição com o mercado, de modo que elas não gozam das prerrogativas aí das entidades públicas. Né? E essas empresas públicas elas são criadas aí exatamente para isso, né? Para explorar uma atividade econômica, né? Para colocar um agente pautado pela União, né? Um agente conduzido pela União. A União ela detém aí todas as ações, né? As diretivas daquela empresa, e aí é uma empresa, né, cujo acionista, cujo dono é a União, né, é o governo. Então, atua no regime de mercado privado em competição com as demais. Além disso, a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista também atua no regime de direito privado, também, então, é criada por lei e tudo mais. Só que, nesse caso, a União não detém aí a totalidade, né, do controle da sociedade de economia mista. Admite-se a participação da iniciativa privada, né, como acionista. Então, a União ela é acionista majoritária, ela vai ter aí o comando dessa entidade, mas parte do capital pode, né, e pertence aí à sociedade como um todo, sociedade privada. O exemplo mais famoso é o Banco do Brasil, né, o Banco do Brasil aí como, né, o grande nome, né, o mais popular da sociedade de economia mista aí no país. Vejam, né, tem diferença entre a Caixa Econômica e o Banco do Brasil? Sim, diferença grande, né? Enquanto que a Caixa Econômica é 100% da União, né, 100% aí do governo, tanto é que se você entrar com uma ação contra a Caixa Econômica, você tem que ir lá na Justiça Federal, né? Então a Caixa Econômica ela tem foro específico, né, foro especializado, que é a Justiça Federal, e já o Banco do Brasil não, né? Se ingressar com uma ação contra o Banco do Brasil, vai para a Justiça local, Justiça Estadual. Né? Então nós temos aí essa diferença. E por último, as fundações públicas. Né? As fundações públicas elas são de direito privado, muito embora exista, né? Isso aqui é a redação do artigo 4º, ipsis literis, né? Só copia e cola. Existem fundações públicas de direito público, né? Mas aí é uma complicação e é algo, né, aparentemente incongruente aí, você ter, né, dois regimes para o mesmo nome, uma fundação pública de direito privado e uma fundação pública de direito público. Mas enfim, em direito administrativo vocês aprofundam essas noções, aqui é só uma pincelada rápida para vocês terem noção. Fundações públicas, elas basicamente o que são? Né? Fundações públicas são criadas por lei,
né? São aí em virtude de autorização legislativa, é criado aí o seu estatuto e tudo mais, mas ela detém, né, um propósito, eu não digo filantrópico em específico, né, mas ela detém essa natureza de afetar um determinado patrimônio para prestar algum serviço para a sociedade, né? Então nós temos aí, por exemplo, as fundações hospitalares, né, em que o governo ele destina o seu patrimônio, ou seja, aquela estrutura, o hospital em si, para o atendimento, né, à saúde das pessoas. Então as fundações elas estão muito próximas aí à ideia do terceiro setor, né, o terceiro setor, a filantropia, né, aquelas situações em que o objetivo não é lucro, como é uma empresa pública ou sociedade de economia mista. A fundação pública é muito mais nesse propósito filantrópico aí de auxiliar, né, a população. Então nós vemos isso bastante na área da saúde, né, fundações aí de amparo a idoso, fundações até de aposentadoria. Então nós temos várias fundações aí que, né, possuem natureza jurídica de direito privado, ou seja, não tem nenhum benefício tributário ou mesmo prerrogativa de foro especial, ou seja, vai para a justiça estadual normal. Então, isso é a administração direta e indireta, né, que se tanto fala aí, né? Então vejam, os entes federados são entes da administração direta, né? Todos esses outros estão vinculados a algum ente federado. Bom, a União, né? A União, falando aí em específico dela, a União pessoa jurídica de direito público, né? Ela faz parte aí do Estado Federal, autonomia financeira, administrativa e política, mas é a União quem representa o Brasil fora do Brasil, né? Então o Estado brasileiro é representado aí pela União. Então a União detém aí essa exclusividade, só ela pode falar, né, em nome do Estado brasileiro. Quem fala, né, quem tem a voz aí acaba sendo aquele que representa a União, o chefe do Poder Executivo, né? Então, a União tem essa peculiaridade aí de ser, né, a voz fora do Estado brasileiro, no contexto internacional, é a União, é o chefe do Executivo da União que vai conduzir, né, falar em nome do país. Bom, capital é Brasília, detalhe, né, que, claro, Brasília tem aí a inauguração lá na década de 60, início, em 1960 em específico, pelo presidente Juscelino Kubitschek, mas, né, pouca gente sabe que, na verdade, Brasília, né, a ideia de levar a capital do Brasil para aquela região já vem de muito antes, né, na primeira Constituição Republicana, em 1891, já tinha lá no artigo 3º, né, uma disposição falando, né, que vai ser uma região no Planalto Central da República, será demarcada a capital federal do país. Né? Então vejam só que já há muito tempo, né, o que o JK fez foi efetivar isso, né, tirar isso do papel, criou lá Brasília. Né? Então a capital do país é Brasília e não o Distrito Federal. Né? Na verdade, é curioso, né? Porque apesar do Distrito Federal ser o ente federado, a capital em si, né, por disposição constitucional, é Brasília. Bom, a União tem competência administrativa, né, exclusiva, ela é indelegável. Nós temos também aquelas competências comuns, em que ela tem aí disposição de apenas regular os aspectos gerais. E aí a gente pode citar a questão da saúde, né? Ela foi bastante debatida no início desse ano, em razão daquela disputa entre União, Estados e municípios de quem manda mais, né? Quem pode mandar abrir o comércio e quem não pode. E aí o STF fixou, né, aquela disposição que sobre saúde pública e tudo mais, quem manda é o município, no aspecto local, o Estado cabe dispor aí
sobre o território de modo suplementar ao município, é a união apenas residual, né, traçando os aspectos gerais. O que, que é isso? É uma competência comum. Todos podem aí legislar, mas sempre no sentido cooperativo, né? Já que a gente vive numa federação cooperativa, que muitas vezes é só na teoria, na prática às vezes é diferente, mas enfim. E aí, além de competência administrativa, nós temos a competência legislativa, né? Competência de criar leis, e aí sim a União se destaca com várias matérias aí de competência privativa, né? Ela não pode nem delegar para outro ente o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho, da apropriação, serviço postal, seguro, trânsito, transporte, organização judiciária, entre vários outros, estão lá no artigo 22 da Constituição, é privativo da União, né? Então ela tem esse caráter aí de conferir uniformidade, né, a todos. Então ficaria muito complicado você viver num Brasil em que cada estado, por exemplo, criasse o seu direito tributário, né, ou o seu direito penal, o seu direito civil, né? Então a gente precisa ter segurança jurídica e uniformidade, é o que a Constituição coloca com esses preceitos. Bom, e os territórios, né? O que é o território? Na verdade, território não é ente federado, né? Mais um cuidado aí para nós. Território não é ente federado, é uma simples divisão administrativa, não é um espaço territorial, né, que pertence à União, né? Então não é ente federativo, ele simplesmente é um pedaço do Brasil que é gerido, né, que é administrado pela União, né? Então não vai ter prefeito, não vai ter um estado ali, vai ser a União, né? A União nomeia aí alguém para fazer a gestão daquele território. Detalhe que no Brasil não temos mais territórios, né? Então eles já existiram. O último deles que existiu foi Fernando de Noronha, mas ele foi incorporado aí ao estado de Pernambuco, né? E os demais já mais antigos, Roraima e Amapá, eles acabaram sendo colocados aí na condição de estado membro, né? Então não temos mais territórios no país, mas se for criado, ele vai ser criado com essa característica, né, de ser apenas uma descentralização da União. Bom, Estado membro. Estado membro, né, é um ente da federação, são pessoas jurídicas de direito público, né, e elas detêm aí, né, a tríplice autonomia, né, a auto-organização, autogoverno, auto-administração, né? Então vejam, auto-organização é a possibilidade de se organizarem sozinhos, obedecidos, claro, os princípios da Constituição Federal, mas pode, inclusive, criar a sua Constituição local, né, que é o que acontece de fato. Todo Estado brasileiro tem a Constituição estadual, né? Então, essa Constituição estadual vai trazer, né, onde é a sede do governo, como é que vai ser distribuída as secretarias, onde fica, né, o poder legislativo, o poder executivo, como vai ser constituído, inclusive o judiciário. Então, tudo isso traz aí a auto-organização. Além de auto-organização, temos o autogoverno, né, no sentido de que os Estados-membros eles podem e eles conduzem, né, a sua política de forma autônoma. Então, o governo ele tem seu representante próprio, né, eleito mediante aí o voto secreto e direto, né? Então temos o governador, elegemos também a Assembleia Legislativa e temos aí, né, o Tribunal Estadual, né, o Judiciário local também. Então, o autogoverno não é a União que impõe, não é a União que indica os membros, é tudo criado e organizado localmente, né, ou mediante eleição ou mediante concurso de provas e títulos, que é o caso aí do juiz, né, do Poder Judiciário. Além disso, capacidade de autolegislar, né? Então nós temos aí as leis, a competência, né, estadual de criar leis. Então a gente tem aí previsto na Constituição uma série de leis que são prerrogativas específicas dos estados.
Bom, esse Estado-membro, como é que ele é formado? Né? Ele é formado aí mediante autorização do Congresso Nacional. Né? Então vejam que vamos imaginar aí que um estado é muito grande e resolva dividir em dois. Né? Então pegar lá o estado, sei lá, né, o estado da Bahia, que é grande, o território grande. E aí vamos separar, né? Vamos separar aí o sertão do litoral. Quem que vai autorizar isso é o Congresso Nacional, ou seja, lá em Brasília. Tudo isso mediante aprovação e um estudo de viabilidade prévio. Né? Então, não é tão simples assim só querer. Não, precisa ser votado, precisa ser aprovado, precisa ter um estudo aí de viabilidade. Está lá no artigo 18, né? Inclusive a gente já falou sobre isso no semestre passado. Mas, basicamente, qual é o procedimento? Né? Primeiro tem que ter um plebiscito, a população local afetada vai ser consultada, né? Então é condição necessária aí para dar seguimento no procedimento. Então precisa do plebiscito, ser aprovado pela população local, é formatado um projeto de lei complementar, né? Então é uma lei complementar à lei possível, né, para esse tipo de assunto, e aí vai ser levado para o Congresso, Congresso Nacional, basicamente, né, a gente já sabe, é dividido entre Senado e Câmara, vai ser votado nas duas. Então, nessas audiências, nesses julgamentos, terão as audiências, né, então vai levar lá para apreciação pelos deputados e senadores, e uma vez aprovado, né, por maioria absoluta, né, a lei complementar necessariamente exige maioria absoluta, aí sim surge um novo Estado-membro. Né? Então nós temos essa possibilidade. Isso no âmbito do Estado. O que existe também, e aí no nível regional, é a possibilidade de criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Aonde que isso vai estar regulamentado? Isso vai estar regulamentado na Constituição de cada estado. Né? Então, a Constituição de cada estado vai prever aí o procedimento que é muito semelhante aí ao procedimento de criação de um estado-membro. Basicamente, né, a Constituição traz aí no artigo 25, parágrafo 3º, a possibilidade do Estado criar, né, essas regiões metropolitanas. Qual é o objetivo dessas regiões? É integrar, né, organizar e planejar aí funções públicas de interesse comum. Né? Então, por exemplo, na questão da saúde, se formam aí acordos, convênios para que um hospital da capital atenda todos os municípios da região, cooperação aí em termos de transporte, em termos de, né, vamos pegar exemplo aí de aterro sanitário, uma cidade que ocupa praticamente todo o seu espaço não tem local mais para colocar o seu lixo, então é feito acordos e a região metropolitana acaba facilitando tudo isso daí, né? Bom, o Estado-membro, né, ele detém o quê? Competências específicas dentro daquela ideia de cooperação do Estado federado. O Estado-membro detém aí esse quadro de competências, né? Competências concorrentes, competências específicas, competências delegadas, competências residuais. Né? Então são tudo assuntos aí e temas que de certa maneira a gente já comentou, a gente já falou no semestre passado, né? Então a gente já falou sobre cada um desses aspectos, não vamos retornar tudo e rememorar todos os pontos aí. Esse quadrinho ele acaba sintetizando aquilo que é mais importante para a gente fazer aí, né, recordar como que isso está organizado. Bom, Distrito Federal, Distrito Federal é um ente federado equiparado a Estado. Né? Então, Distrito Federal não é município, ele tem todas as prerrogativas do Estado, só que ele acumula competência legislativa do município, né? Porque embaixo do Distrito Federal não existem municípios, né? Existem territórios aí em que se nomeiam, né, e se chama aí de cidades satélites, né? Mas na verdade são espaços aí, territórios em que
se nomeia aí como se fosse uma subprefeitura, né? Então, o chefe do executivo é o governador e o poder legislativo é representado pela Câmara Distrital, né? E tem lá os deputados distritais. Então, lá não tem Câmara de Vereadores nem Assembleia Legislativa, né? A Câmara Distrital e os deputados distritais aí que votam as leis, né? Como o poder legislativo daquele Distrito Federal. Bom, município, né? Município, esse sim é o terceiro ente federado previsto na Constituição. Teoricamente, o município ele tem autonomia, ele goza aí das mesmas prerrogativas de qualquer ente federado, mas na prática ele tem um grande problema, que é a questão financeira, né? Na parte de arrecadação, o município ele tem uma parcela muito pequena dos tributos, de modo que o município depende muito do governo estadual e do governo federal e dos programas, né, específicos aí na saúde, na educação e tudo mais. O município é aquele ente autônomo, mas que não tem dinheiro para ser autônomo. É aquela mesma coisa do filho que faz 18 anos, né? Ele é maior, é independente, mas se ele não tem o dinheiro dele, né, a independência dele é só simbólica, né? Enquanto ele não tiver a renda específica, independente, ele acaba sempre ficando aí relacionado aos pais, no caso, né? Então, é o caso do município. Mas, enfim, município, ele não tem constituição, ele é regulado, regido por uma lei orgânica, né? Então, é uma lei orgânica que faz, às vezes, da Constituição municipal, né? Então, o município, ele também não tem poder judiciário, é um outro detalhe, né? Então, o município ele se vale da estrutura do poder judiciário estadual ou federal. Ele não tem aí esse poder vinculado a ele. E o município ele não tem a possibilidade de eleger um senador, né? Que vai representar aí seu interesse no Senado. O município ele depende, né? Ele fica alheio aí a essa nomeação. Então, o senador é sempre eleito, né, escolhido em razão do estado, não em razão do município. Bom, como é que funciona para criar um município? Basicamente aí é o mesmo procedimento para criar um estado novo. Primeiro faz aí o plebiscito, consulta a população envolvida no município, né, os municípios aí que vão ter esse desmembramento. Após isso, né, faz um estudo de viabilidade, né, precisa ter estrutura, precisa ter condições econômicas e financeiras de se manter. E aí, uma vez, né, aprovado pela população e esse estudo indicar a viabilidade, vai para a votação na Assembleia Legislativa de cada estado para ser aprovado ou não, né, pelo estado membro. Bom, esse município, assim como o estado membro, né, esse município ele tem aí suas competências legislativas, né? E aí quem exerce essa competência é o vereador, né? A Câmara de Vereadores, que vai fazer aí a vez do poder legislativo. Então, a competência, né? Ela acaba sendo aí residual no sentido de aquilo que não é da União e não é do Estado é do município no âmbito local, obviamente. Né? O município legisla para o seu território. Isso daqui também a gente já falou, já viu, né, no outro semestre passado. Então a gente coloca aí apenas esse quadro para relembrar, né, para trazer os principais conceitos que a gente já viu na questão de competência administrativa e competência legislativa. Bom, pessoal, em termos de conteúdo é isso, né? Os slides foram aí apresentados. Ressalto mais uma vez, né, e fica aí a orientação, não esqueçam de entrar lá na turma de vocês, né, nosso Direito Constitucional 2, não esqueçam de ingressar aí na semana respectiva, né, cuidado que eu já coloquei aí o conteúdo da semana que vem, inclusive, né, então ingressem na quinta semana, né, vejam aí o calendário, hoje é dia 2, então é no dia 31 ao dia 6 que vocês ingressam, tá aqui a nossa aula, né, uma breve exposição, tudo mais. Aqui no material de estudo vocês têm
esse PowerPoint e não esqueçam de entrar aqui, né, e responder a atividade de frequência semana 5. Vocês vão ter aí um prazo, né, para responder, vocês vão ter aí até dia 4 de setembro, às 23h59, para responder essa questão. Lembrando, vocês, né, tem apenas uma tentativa e essa questão aí, ela fica, uma vez que você ingressa, você tem 1 hora para responder. Né? Então, tomem cuidado aí para seguir essa rotina, não adianta mandar por e-mail. Então, fiquem atentos aí, além de responder no prazo, respondam corretamente para garantir aí também a pontuação. Agradeço, né? Peço desculpas novamente por não poder fazer a live, mas semana que vem estaremos aí. Então, um grande abraço, se cuidem. Semana que vem, né, mais um capítulo, mais uma aula aí no nosso Direito Constitucional 2. Um grande abraço e até a próxima.